Esse tema, não me lembro de ter visto esse tema ser abordado aqui na Sociedade Teosófica ainda, e para mim ele é relativamente novo até hoje. Eu tinha tido, até alguns dias atrás. Naquela pesquisa veio a sequência Fibonacci um pouco mais amigável para mim. Eu percebi que daria para encarar razoavelmente, né? É um pouquinho complicado, mas não é tanto, né? A gente pegando um fio vai, né? E esse tipo de estudo, ele é muito interessante, apesar de a gente não ter uma frequência de que esse tema, ou alguns outros até dessa área talvez, sejam abordados na Sociedade Teosófica, mas é um tema que é altamente teosófico. Nós lidamos muito com tradições, né, com as tradições, né, com as coisas antigas, com descobertas que às vezes não são valorizadas. Não é o caso da sequência de Fibonacci, ela é incrivelmente usada hoje, né, em coisas inesperadas, né, em áreas inesperadas das atividades humanas. Eu não vou conseguir falar de tudo, né, creio que não entrei em contato com todas as aplicações dela, da sequência, e de outra coisa que eu vou definir daqui a pouco, que é a seção áurea ou proporção áurea, né, que estão intimamente ligadas, os dois conceitos estão intimamente ligados, e então buscar essas coisas do passado que vão como que codificando a vida, codificando padrões, codificando ciclos e coisas assim, algo altamente teosófico, uma vez que a teosofia, um dos objetivos ou um dos fatores que ela traz para a gente algumas ideias para que possamos compreender melhor a vida, né? E dentro disso, né, quando nós começamos a compreender os ciclos, a perceber os ciclos acontecendo na nossa vida a todo momento, a gente começa a compreender mais a vida. A vida começa a se tornar um pouco mais previsível. A gente pode pensar de maneira diferente, né? Aceitar que as coisas começam e terminam, por exemplo, né? Aceitar que nascemos e morremos é reconhecer um ciclo, né? Então, não só nós, como pessoas queridas também, né? Então, quando a gente começa a perceber essas coisas, a gente torna a vida mais compreensível e mais previsível. Isso, para um virginiano como eu, é muito bom. A gente gosta muito dessas coisas, né? Não gostamos da imprevisibilidade, né? E realmente é um tema assim, que eu fiquei encantado com ele esses dias, né? Fiquei apaixonado por isso aqui, exatamente por isso, que permite um mergulho, um pequeno mergulho, né, em certos aspectos da vida, né? Então, vamos lá, vamos começar a trabalhar, né? Bom, essa frequência ela foi descoberta por esse matemático. O nome dele aparece de várias maneiras, sempre Leonardo, né, mas Leonardo Pisano, Leonardo de Pisa, Fibonacci seria apelido, então seria Leonardo Fibonacci. Eu vi em algum lugar, e depois perdi a referência, não consegui trazer, mas eu vi em algum lugar que esse Fibonacci seria uma referência ao pai dele. Esse nome teria uma referência ao pai dele, onde diria que ele era o pequeno, agora eu não me lembro se é pequeno Fibo, se é pequeno Nat, não me lembro, né? Mas seria um apelido com referência ao nome do pai dele. Não trouxe muitas informações sobre ele, não procurei, porque é muito material sobre a própria sequência ou sucessão de Fibonacci. Aparece das duas formas. Quem aqui já estudou? Quem já conhece, já estudou? Sim, sim. Bom, então tem gente aí que pode me ajudar, pode me dar aula, tá? Vamos lá. Definindo a sucessão ou a sequência de Fibonacci. Sequência de Fibonacci consiste numa sucessão infinita de números que obedecem um padrão em que cada elemento subsequente é a soma dos dois anteriores. Assim, após o zero, vem o 1. Então, soma 1 mais 0 dá 1. Aí soma 1 novamente, dá 2. Né? Aí soma 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3. E assim, tendendo ao infinito, né? Vejam que rapidamente a gente chega em 610. 610 com 377 vai dar 977. Então, os saltos são imensos, né, nessa sucessão, né? Rapidamente você tem números gigantescos, né? Muito grandes. Ao transformar esses números em quadrados e dispô-los de maneira geométrica, é possível traçar uma espiral perfeita, que também aparece em diversos organismos vivos.
não só em organismos vivos, em outras coisas também, né? Mas isso aí seria o seguinte, ó, aquela figura do início, né? Então, ali os dois quadradinhos simbolizando 1, lembrando que antes do 1 tem o 0, né? Os dois quadradinhos simbolizando 1, dá o 2, o 3 e vai aumentando, né? Então, essa espiral ela vai indefinidamente, né? Teoricamente, ela vai indefinidamente, a gente não vai ter papel suficiente para traçá-la, né? Mas ela segue indefinidamente. Outra curiosidade é que os termos da sequência também estabelecem a chamada proporção áurea, muito usada na arte, na arquitetura e no design, por ser considerada agradável aos olhos. Isso é muito interessante, né? Ela torna as figuras, as imagens, as figuras, né? Os seres, né? Harmoniosos. Ela dá harmonia, confere harmonia. É um padrão de beleza, um padrão de harmonia e beleza. Seu valor é de 1,618 da proporção áurea. Já vou falar sobre isso para quem não conhece. E quanto mais você avança na sequência de Fibonacci, mais a divisão entre um termo e seu antecessor se aproxima desse número. Vamos tentar decifrar isso. Então, aqui a gente tem... vamos imaginar esses quadrados. Esse aqui e esse retângulo aqui formado pelos dois quadradinhos e por esse quadrado maior. Então, nós temos um retângulo, né, dividido em dois outros retângulos, de tamanhos diferentes. O tamanho deles foi estabelecido por esses números, por essas operações que foram feitas aqui, né? Então, não é uma coisa aleatória. E, cadê meu mouse? Então, aqui, quando eu divido esse por esse, essa reta aqui, esse segmento, né, de reta aqui, por esse segmento menor, é que a gente vai ter aquele valor, né? 1,618, que também é um número irracional, né? É um número que tende ao infinito, essa fração, né? E isso é conhecido por essa letra grega. Eu estou perdendo esse mouse toda hora. Por essa letra grega, o φ, né? Não é o pi, é o φ, né? Que esse número é o número φ. Esse número é uma constante. E o que está dito em seguida, seu valor de 1,618 é a constante. E quanto mais você avança na sequência de Fibonacci, mais a divisão entre um termo e seu antecessor. Então, por exemplo, então lá tinha 2 mais 1, 3. 3 mais 2 dá 1,5. Mas a partir daí, 3 mais 2, 5. 5 por 3 já vai dar 1,6 alguma coisa. Quando eu divido 5 por 3 vai dar 1,6 alguma coisa. 8 por 5 e assim por diante. Essas divisões todas vão dar 1,6 alguma coisa, mas nunca se iguala àquela constante. No final eu vou arriscar falar alguma coisa sobre isso sei lá, pessoal, né? Mas vai ser bem no finalzinho, né? Então, isso é bem interessante. Você pega, divide 5 por 3, vai dar um número próximo à divisão desse segmento por esse, dos comprimentos, mas nunca iguala. E assim sucessivamente, fazendo com esse segmento aqui dividido por esse de baixo, né? Esse aqui por esse aqui, vai dar sempre 1,6, mas os números não se igualam ao 1,6 dali, né? Fica diferente. Ok. Bom, aí então essa espiral, ela é um padrão. Ela é um padrão que, claro que quase nunca perfeitamente, né? Mas ela é um padrão que vai se repetir nas formas da natureza. Por enquanto nós vamos falar das formas naturais, onde essa espiral acontece naturalmente, claro, né? Então aqui nós temos uma série de imagens, né? Todas elas com essa espiral, né? O famoso Nautilus, né, o caramujinho aqui, né? Que é o exemplo mais mostrado, aparece muito em livros, né? Todas essas câmeras aqui obedecem essa proporção. O girassol, as sementes do girassol, ela tem, se não me engano, 8 espirais no sentido anti-horário e 13 no sentido horário. Esses números eu achei que eu tinha decorado, mas estou em dúvida, né? Vejam aqui acho que é um broto de samambaia, né? Uma espiral grande, né, e várias espirais pequenas, olhem, né, a rosa, né,
A cauda do camaleão aparece em alguns locais que eu coloquei 2 vezes até por isso, aqui está dito, aqui está pequenininho, né? Mas ela é tida como uma das expressões mais perfeitas dessa espiral. A cauda do camaleão enroladinha ali, né? Olha aí, novamente o camaleão, né? Daqui a pouco a gente vai ver um texto que vai dizer que se essa presa de marfim do elefante continuasse crescendo, ela também estaria dentro dessa proporção da sequência de Fibonacci. O elefante, né, ele faz com a tromba tanto nesse sentido quanto no outro sentido, né? O cavalo marinho, né? Isso aqui, eu não sei o que é isso, se é um polvo, né? E por aí vai, né? Então, são muitas as formas que utilizam, né? A folha da bromélia, né, se abrindo, né? Orelha humana, cactos, pinha. A pinha também tem nos 2 sentidos, o cactus também tem nos 2 sentidos, né? Essa flor aí, que eu não sei se é um antúrio, né? Ok? E aqui, né, uma que é muito importante, porque a gente vai falar mais tarde, né? A Via Láctea, né, tem essa forma espiralada, né? Também muito próxima ou idêntica ou igual, não sei, a essa espiral. No corpo humano, dizem que nas faces consideradas mais harmoniosas, a divisão da distância entre o centro da boca e o terceiro olho, esse segmento, pela distância entre esse ponto e uma das pupilas, bate 1618. Né? Aí teria que fazer as medidas em cada um. Né? Não significa que vai ser exato esse número, né? Mas isso daqui a pouco vai ter uma figura muito engraçada aqui, um pouco engraçada sobre isso, né? Sobre quando essas proporções são alteradas. Né? Se um humano mediano dividir sua altura pela distância entre o umbigo e a cabeça, o resultado será algo em torno de 1,618. Com exceção do dedão, do polegar, em todos os outros dedos, as articulações se relacionam na razão áurea, né, no 1,618. Então, aí estão, né, algumas. Né. Em odontologia, quando uma pessoa perde os dentes, ou tem os dentes, geralmente em casos de bruxismo, muito desgastados, né, essa distância aqui, que é chamada de dimensão vertical, que é estabelecida pela relação entre dentes superiores e dentes inferiores, isso vai ter implicação na famosa ATM, naquela articulação que nós temos aqui nessa região. Quando a gente perde a referência dessa dimensão vertical, e tem que restabelecer, vai colocar dentes novamente no paciente, né, tem que restabelecer essa dimensão, a medida que a gente utiliza é essa aqui, ó, da comissura ocular aqui à comissura labial. Né? A gente procura trazer essa medida para cá. Ela serve pelo menos como ponto de partida, né? Seguindo essas proporções áureas, essas proporções. E aqui tudo mais que foi falado, né? Essa medida dividida por essa também vai dar a proporção áurea, né, aproximadamente, talvez, né, as relações dos dedos, né, também cheio de referências à proporção áurea. Aqui, né, várias medidas que são feitas, né, claro, isso aqui eu só trouxe para ilustrar, né, que vão falar dessa proporção áurea, um rosto talvez quase perfeito, né, em termos de proporções, né, cheio de medidas, né. Aqui também dois rapazes feios aqui, né, também a mesma coisa, né, essas medidas sendo observadas aí. Aqui os dentes também têm uma proporção, né, na largura deles aqui. A orelha seguindo também a proporção, né, e ao mesmo tempo seguindo a espiral da sequência de Fibonacci. Né. Então aqui nós temos tanto a sequência dos números, né, daquelas somas que nós fizemos, né, divisões, como temos também a figura onde a orelha se encaixa. Né. A gente está falando de padrões muito próximos ao perfeito, né. Não sei se todas chegariam aí, mas isso é observado. Né. E aqui
a figura que eu disse que era um pouco engraçada, né? Se a gente, então, destrói essas proporções, né? Olha como continua simétrico, né? Em termos lado esquerdo e lado direito estão simétricos, né? Mas alterou as proporções. Fica algo muito estranho, né? Foge totalmente. Acho que mesmo se nós estivéssemos acostumados, eu não sei se nós veríamos harmonia. Mas como a gente está acostumado com outro padrão harmônico, né, há dificuldade de perceber uma harmonia nesse outro rosto, né? Ok? Está indo? Bom, alguns comentários, né, tirados da revista, super interessante. Achei um artigo legal lá e peguei alguns comentários aqui. Isso aqui eu já falei, né? Cada novo pedacinho da concha do caramujo, aquelas câmeras internas ali da espiral, né, tem a dimensão da soma dos dois pedacinhos anteriores, né? Isso a gente falou no início, né? Também falei, né, se uma das presas de marfim crescessem, se suas presas crescessem sem parar, ao final do processo, adivinha qual seria o formato, né? Daria uma espiral, segundo estão dizendo aqui. Aí, está aqui o número das espirais das sementes do girassol, né? Geralmente 21 espirais no sentido horário e 34 no sentido anti-horário. Aqueles números que eu falei são de outra coisa. São da pinha, né? As sementes crescem e se organizam em duas espirais, as sementes da pinha, que lembram a sequência, a espiral de Fibonacci. 8 irradiando no sentido horário e 13 no sentido anti-horário. Agora, Fibonacci nas artes. Então, de tanto observar esse padrão na natureza e ver que ele trazia harmonia, os artistas começaram a utilizar esse padrão, né? Começaram a usar isso nas suas obras de arte, né? Buscando essa harmonia, buscando esse padrão de harmonia e de beleza para as obras de arte. Então, vamos começar com a pintura, né? O famoso Homem Vitruviano Da Vinci, né, um estudo que ele faz, onde ele procura colocar essas proporções de harmonia, né, é o nome, então, de um desenho icônico feito por Da Vinci e representa o ideal clássico do equilíbrio, da beleza, da harmonia e da perfeição das proporções do corpo humano. Aquilo que a gente falou agora há pouco, que talvez esteja aproximado em cada um de nós, né, nas formas da natureza e em nós, né, Da Vinci fez esse trabalho, né, procurando fazer o desenho com as proporções exatas, né? E aí então dá para perceber, né? Provavelmente se ampliar daria para colocar essa mesma escala de proporção no rosto e daí por diante, mas aqui estaria dentro de um padrão perfeito, né? Da Vinci procurando essa perfeição. O próprio Da Vinci, né, na Mona Lisa, ele estabelece o ponto ali de partida da proporção áurea, ou da espiral, né? Ele estabelece ali na região do nariz da moça, né? E dá isso aqui, né? Sai essa espiral, né? Aí tá aí o padrão da proporção áurea, e observem, né, que passa pela cabeça, né? Vem por aqui. Dá a impressão de que se perde, mas aqui eu acho que ele vai seguir essa divisão entre a sombra e a luz aqui, né? Me dá essa impressão de que vai seguir por aí, né? Aqui mais de perto, né? Passa lá na comissura do olho aqui, né? No cantinho do olho, né? Saindo daqui, né? Passa aqui também, passa aqui. Então vejam que ele busca uma proporção exata, né? Alguma coisa assim, meticulosa, né? Busca de perfeição mesmo, né? Que o artista está exercendo, né? Empreendendo essa busca de perfeição na sua obra, né? Também Da Vinci, né? na Santa Ceia. Não vou ficar falando aqui, até porque eu não saberia falar tanto, né? Mas vejam, né? Aqui um retângulo, né? Mas com a proporção, né? Passando por pontos. Aqui achei estranho que fica de fora, né? A parte mas é simétrico, né? Aqui também fica de fora uma parte do corpo, né? Há essa simetria, né? E o centro
no terceiro olho, né, de Jesus, e eu já nunca tinha visto esse estudo, mas eu já tinha visto que havia que essas traves, sei lá como é que chama isso aqui, né, essas traves aqui, não sei se é trave, que elas convergiriam para cá. Não fiz isso para ver se convergem realmente, mas eu já li isso há muito tempo em algum lugar. Aqui o contrário, né? Oh, meu Deus, não pode encostar o dedo nele que ele... aqui o contrário, né? E essa x sobre y é isso aqui, né? É a proporção áurea. O x aqui desse segmento vermelho e o y do segmento roxo, essa divisão, né, dá o número φ, aquele 1,6, alguma coisa, aquela constante que nós falamos no início, né? E a forma do triângulo, que tem a ver com a divindade, com a trindade, né? O triângulo aqui, né? Em torno da figura de Jesus, né? Não faz parte do nosso estudo, mas é interessante perceber isso também. E aqui a proporção áurea, né? A criação de Adão, né, de Botticelli, né, também tem a proporção áurea, né, por aqui, e fazendo passa por aqui pelo corpo de Adão, passa por aqui pelos anjos, né, de uma forma muito interessante, né? Aqui, e esse aqui é Salvador Dalí, né? É a Última Ceia, se não me engano, o nome do quadro dele, né? Então vejam a simetria e a utilização da proporção áurea, né? Ela se estabelece, né, da mesma forma, simetricamente, né, invertendo as espirais, né, e se estabelece aparentemente com mais precisão do que passando até pelos ombros lá em cima, né? Olha que interessante, né? Aparentemente até com mais precisão do que a Santa Ceia de Da Vinci nesse aspecto, né? Muito interessante. Aqui uma outra colocação da proporção áurea. O nascimento de Vênus, desse aqui que é Botticelli, né? O nascimento de Vênus é cheio de vários pontos, né? Está estabelecida aqui a proporção áurea, né? Em vários pontos, né? Então cada cor aí tem a proporção foi estabelecida numa área diferente, né? E vejam quantas, né? E sempre assim, essas curvas, né? Cadê meu mouse aqui? Sempre essas curvas, né? Olha, seguindo aqui, né? Então os artistas usaram muito isso, né? Na arquitetura também isso aparece muito, né? A começar pelas pirâmides, né? Deixa eu ver. Daqui a pouco vai aparecer, eu não vou falar de cor, mas daqui a pouco vai aparecer onde que estão as medidas aqui da proporção, né? Daqui a pouco a gente vê. Aqui no Partenon, vejam uma projeção em preto, né, de onde dariam a sequência disso que foi destruído, né, e aqui a proporção, né, a proporção áurea, né, é totalmente simétrico. Na sequência do outro lado, né, a mesma coisa, e aqui a gente pode perceber a simetria, que os dois pontos estão simétricos, né, e passando aqui pelos limites, né, dos dois lados passa pelos limites, né, deixando o mesmo cantinho de fora, né. Então uma precisão muito grande, né, que era colocado nessa busca da harmonia, nessa busca de um padrão de beleza, né, isso no Partenon, né. Essa catedral é Notre Dame, né? Notre Dame, né? Aí também, né? Eu já tinha visto em algum lugar, já ouvido, não sei, que essas torres estavam inacabadas, né? Agora, aqui por isso aqui não estariam, né? Estariam dentro de uma previsão, né? De acordo com a proporção de Fibonacci, né? Fiquei com essa dúvida, né? Mas isso é bastante falado, que aqui foi utilizado, né? Pelo menos em 2 locais, né? Aqui, e no total, né, a utilização da proporção, talvez aqui também, não sei, né. Isso são as escadas do Museu do Vaticano, né, aqui agora é a espiral, né, e são 2 espirais, né, são 2 escadas, né, lá embaixo a gente pode ver que tem uma escada aqui e outra aqui, né, as duas dentro do Vaticano seguindo esse padrão, né, talvez um sinal de que o Vaticano sabe muito mais coisa do que a gente imagina, né? E não fala, né? Não, usa até, mas não fala, né?
é interessante, né? Por que isso seria tão usado, principalmente por esses artistas, né? Ou por esses arquitetos, ou artistas, né? Dessa área mais religiosa, mais mística, né? Porque isso seria, esses padrões, eles são citados como assinaturas de Deus, né? É dito dessa forma meio poética que são assinaturas de Deus, né? Isso é uma assinatura de Deus, né? E o homem tenta imitar Deus, né? Em várias coisas, né? Às vezes em rituais, né? O homem repete processos, né? De um modo pequeno, né? Processos que ele observa na natureza, né? A própria história de Jesus, né, por exemplo, a vida de Jesus está dentro daquilo que se entende como um mito solar, né? Uma trajetória de uma pessoa que tem a ver com a trajetória do Sol, né? E então, quando você repete esse ritual, faz alguma coisa nesse ritual, de certa forma, você está repetindo o que a natureza fez, a natureza N maiúsculo, né? O que essa inteligência suprema, como ela age para produzir os efeitos no mundo, né? Então, quando o homem tenta transferir para suas obras esses padrões, ele está copiando Deus, digamos assim, né? Ele está reconhecendo essa assinatura de Deus. Por isso que é tão usado, além do fato de que traz beleza, né? De que traz harmonia. Isso traz beleza e harmonia, né? Aqui, efeito espiral de Fibonacci, criado pela escadaria do Convento de Cristo, no Castelo Templário de Tomar, Portugal. Então, aqui eu achei muito interessante, né? Aqui você está num castelo templário, né? Porque é como se fala que os templários conheciam muitos segredos e tal, ou conheciam, ou conhecem, né? É como se realmente isso acontecesse, né? Os templários sabiam disso, né? Fizeram isso, copiaram Deus nisso aqui, né? Ao construir isso aqui. Aqui é uma mesquita, né, Oswaldo? Acho que é uma mesquita, né, também seguindo aí os padrões, alguns padrões, outros também, né, mas também tem aí, né, a gente percebe algumas coisas, né. Então, em várias tradições isso é usado. Se era conhecido já pelos egípcios, já pelos gregos antigos, os egípcios antigos e gregos antigos, não foi Fibonacci que descobriu, né, foi descoberto muito antes, né, mas nem todos usaram, ou durante algum período não se usou, até que para o Ocidente Fibonacci codifica isso, né, aí nesse período, né, lá em 1200 e pouco. Arquitetura moderna, não sei que construção é essa, que edificação é essa, né, mas aqui está ali a espiral, né. Também, né, parece que está, pelo menos encontrei isso, né? Essa pesquisa de internet, gente, não dá tempo de procurar em livro, tá? Mas eu fui pegando coisas que eu achei interessantes. Bom, a proporção de ouro, que é aquela divisão dos dois segmentos de reta de um lado do retângulo, né? A proporção de ouro, ou razão de ouro, ou proporção áurea, ou razão áurea, são vários nomes que são utilizados, né? Todos muito semelhantes, né? Ela aparece tanto em seres vivos, como nós já vimos, né? Quanto em criações humanas. Na matemática, a letra dourada, a razão dourada é representada pela letra grega φ. Os gregos já conheciam a proporção, embora não a fórmula para defini-la. Não sei com que autoridade que ele disse isso, né? A largura e a altura da fachada do Partenon, do século V a.C., estão na proporção de 1 para 618. Esse recurso matemático também foi uma das principais marcas do Renascimento. A Mona Lisa usa a razão tal na relação ali entre tronco e cabeça e entre elementos do rosto. Aqui a explicação das pirâmides, né? Cada bloco é 1,618 vezes maior que o bloco do nível imediatamente acima. Então haveria uma diminuição dos blocos nessa sequência aí, na subida, né? Estou vendo alguém balançar a cabeça, talvez já tenha visto lá, eu nunca fui lá, né? Talvez já tenha visto que as pedras são maiores e menores, né? E nos objetos do cotidiano, olha só, vários formatos de cartão de crédito já foram testados. O que se sagrou favorito do público tem laterais na razão de ouro. Fotos de jornais, minha esposa, que estudou publicidade, antes de eu ler isso aqui, ela me falou assim, os jornais também obedeciam esse padrão, o tamanho dos jornais obedeciam essa proporção. Fotos e jornais também costumam adotá-la. Na música, esse aqui a gente conversou muito, eu conversei muito com
com o Ney Couteiro, né, irmão Ney Couteiro, que fez palestra semana passada, né, o Ney, um membro da Sociedade Teosófica, músico, né, grande músico, mora em Goiânia, ele e a esposa, Sabá Moraes, né, a gente conversou bastante. Conversei também bastante com outro músico, né, Breno Ruiz, que mora em São Paulo, um amigo meu, e porque o tema é muito escorregadio. Então, como disse o Breno, né, é muito fácil fazer conta de chegada, você pegar as coisas e ajustar para chegar naquilo que você quer, né? Então, a gente tem que ter, em tudo isso que eu falei, tem que ter esse cuidado, né, que saber que nem sempre é exato, né, e que pode ter alguém forçando a barra. Algumas coisas eu não quis colocar, que eu achei muito duvidosas, né? Mas a música, eu falei, não dá para deixar fora, né, mesmo tendo algumas dúvidas. E a principal, vai aparecer aí em algum momento, é que não se sabe se os músicos que utilizaram, eles vão utilizar tanto um quanto o outro, tanto a sequência quanto a proporção áurea, se os músicos que utilizaram esses padrões, se eles utilizaram sabendo o que estavam fazendo ou se não sabiam. Esse é um principal fator. Em alguns casos dá para imaginar assim, não, esse aqui sabia, dá para arriscar, né? Mas eu não vou arriscar, deixa sem saber, a gente sem saber se eles sabiam ou não que estavam utilizando, né? Acredita-se que alguns compositores escreveram a música usando a proporção áurea e os números de Fibonacci para auxiliá-los. Para o ouvinte, entretanto, não é possível determinar o quanto esse uso é intencional ou inconsciente, né? É o que eu acabei de dizer, né? Erno Landvai analisa os trabalhos de Béla Bartók como baseados em dois sistemas opostos, a proporção áurea e a escala acústica. Não sei explicar isso, tá? Nessa peça dele, Música para Cordas, Percussão e Celesta, a progressão do xilofone no começo do terceiro movimento ocorre nos intervalos 1, 2, 3, 5, 8, Fibonacci. 5, 3, 2, 1, Fibonacci ao contrário. Tá? É muito interessante isso, né? É uma peça muito bonita, né? Eu conhecia pouca coisa do Bartók, né, que aprendi esses dias que se pronuncia Bartók e não Bartók, como eu achava. Conhecia pouca coisa dele, conhecia muita coisa meio desagradável de ouvir, né? Meio, para mim, de pouca harmonia e tal. Mas aí comecei a ouvir essas peças e são delicadas, são bonitas, são gostosas de ouvir, né? E aí, então, tem parece que não há confirmação, né? Foi esse estudioso que percebeu. Uma observação é que eu vi em vários locais que Bach, Beethoven e Mozart, né, Santíssima Trindade, utilizou, mas eu não achei citação segura de nenhuma peça onde apareçam esses recursos na obra deles. Né, nenhuma peça. Nessa aqui tem a sequência. A Sabá Moraes, que eu citei agora há pouco, né, cantora, membro da Sociedade Teosófica lá de Goiânia, ela vai fazer palestra dia 21 até, e vai cantar também, né? Já aproveito para convidar vocês. A Sabá me falou de 3 peças de Mozart, é o segundo movimento do concerto, se não me engano, 21, de Mozart para piano e orquestra. O Elvira Mandiran, acho que é o 21, não sei se alguém sabe, acho que é o 21. Os primeiros acordes do piano, né, nesse segundo movimento desse concerto, em alguma parte da Sinfonia Concertante, em alguma parte do concerto número 5 de Mozart para violino e orquestra. Segundo ela, tem uma sequência que ele usa os mesmos acordes, só que de formas diferentes, e que esses acordes obedecem a sequência de Fibonacci. Mas eu não vi isso escrito em lugar nenhum. Eu acho que ela buscou na memória dela. A gente conversando sobre o tema, e ela buscou ali que esses acordes ocorriam dessa forma. Mas eu creio que foi uma percepção dela, né? Talvez até uma bela novidade, né, para se divulgar até, né? O compositor francês Erik Satie usou a proporção áurea, Sonnerie de la Rose-Croix, né, e outras peças, o que deu à sua música um senso de simetria. Essa peça é muito bonita. E não conhecia, fui ouvir, claro que eu fui ouvir, né? E aí aqui vem uma outra curiosidade, né, a respeito daquilo que eu disse, de que algumas coisas, né, talvez denunciem que a pessoa sabia o que estava fazendo. Se ele está falando da Rosa Cruz, ele está falando de misticismo.
Então, provavelmente, ele colocou essa sequência de Fibonacci ali na peça dele, porque ele sabia o que estava fazendo, né? Mas é uma dedução minha, né? Acho que com alguma lógica, né? Mas não sei se é verdade. A proporção áurea é notada também na organização das sessões da música Reflet dans l'eau de Marche pour piano, eu não sei como é que pronuncia isso aí, né? Essa peça aí, né? É organizada segundo intervalos de 34, 21, 13 e 8, ou seja, 13 mais 8, 21, 21 mais 13, 34. Fibonacci. Esses números estão na proporção de Fibonacci. É uma sequência descendente, né, que vem do mais alto, do número maior para o mais baixo, né? E o clímax se situa na posição φ. Aí eu já não sei, né, não vi mais referência sobre isso, né, mas na posição do número da proporção áurea. Para entrar em tanto detalhe, e também Debussy tinha envolvimentos com o misticismo, ele sabia, provavelmente ele sabia o que estava fazendo também, né? E aqui o piano. Então aqui tem, né? Uma coisa que eu me lembro é que tem aqui 2 e 3 nas teclas pretas, né? São 2 e 3, então aqui já dá uma sequência, né? Aí vem as questões de oitava, que aí eu já não vou me arriscar, mas então se repete, o padrão se repete. Os pianistas que estejam aí, que já estudaram, pessoas que já estudaram piano, talvez saibam, se alguém quiser depois dar alguma dica, estou vendo sorrisos por aí, talvez tenha quem saiba, né? Se quiser depois explicar para a gente, vai ser um prazer ouvir, mas eu não vou, realmente não tive como aprofundar nisso, era muito técnico para mim. Fibonacci aparece também nas escalas básicas, acho que está se referindo àquilo, em que o complemento natural, não é, em que o Fibonacci também aparece nas escalas básicas, em que o complemento natural de um acorde, a primeira nota, é formado pela terceira nota, quinta nota e oitava nota, seguintes, 1, 3, 5 e 8, que é Fibonacci. Publicidade, aqui é impressionante, né? Porque quando vão fazer uma logomarca, eu trouxe só logomarcas, né? Mas quando vão fazer uma logo, é impressionante como se utiliza isso, né? É muito, eu trouxe algumas, né? Mas é muito utilizado, né? Então, aqui, né? Fibonacci, né? Tem retângulo para todo lado aí, né? Esferas, retângulo, né? Para todo lado, né? Todos os cortes, o corte da maçã, né? O pedaço da maçã ali foi bem medido, né? Tudo medido, né? Twitter, né? Olha aí, a espiral aqui, né? Em algum ponto, eles não colocaram a espiral, mas é provável que ela esteja em algum ponto por aí, né? Fazendo a espiral aqui, né? Hyundai, olha quanto retângulo, né? Quanto retângulo foi utilizado para dar uma forma harmoniosa para essa logo, né? Toyota, esse é mais nítido, né? Como foi usado também. Tudo porque estão buscando uma coisa agradável, que seja visualmente agradável, né? Que tenha proporções interessantes, né? Que, de alguma forma, capte esse padrão de beleza universal, de beleza e harmonia, né? Não conheço esse grupo, acho que não é o nosso Boticário, né? Eu tirei isso aqui de um site de Portugal, mas olha, a espiral, né? Como ela foi utilizada aqui abertamente, né? Pepsi Cola, né? Também usando aí, aqui estão os padrões aqui, né, embaixo, McDonald's, né, também como tem, né? Aqui não, aqui é Sonic, não é esse personagem? Acho que é um personagem de desenho, né? Agora o pessoal mais novo, né, sabe, né? Olha aí como foi utilizado também, né? Então é muito utilizado, né? Estão sempre usando, né? E para minha surpresa, né, quem me falou primeiro foi a irmã Cristiane, que está lá atrás, né, depois o irmão Edson me falou também, né? O mercado financeiro. Também não sou especialista, né, e não vou entrar nisso aqui, mas talvez ajude a quem gosta de aplicar e tem dinheiro para aplicar a ganhar dinheiro, né? O fato é que utilizando esses padrões, esse pessoal que orienta investidores, né, eles fazem previsões aproximadas de até quando vai uma tendência do mercado, né, e com isso avisam os investidores, né, que é hora de vender ou hora de comprar,
né? Porque a coisa tem um limite, vai até um limite e vai cair. E essa sequência, por incrível que pareça, né, isso aparece em muitos locais, né, então parece que é uma regra realmente, né, ela é utilizada para fazer esse tipo de previsão. Né, até quando essa aqui está em alta e o momento vai cair, vai começar a descer. Daí com isso é possível ter alguma previsibilidade para os investimentos. Né. Aqui, novamente, a altura da onda 1, essa aqui, né, sempre será a referência para se projetar o final da onda 5. Né? Então, eu não sei muito bem como é que funciona, né, mas até nisso essa sequência é utilizada, né, um padrão realmente universal. Né? Achei essa frase, né, não sei quem é essa matemática aí, essa professora, né, mas achei muito legal essa frase, né? É impossível ser um matemático sem ser um poeta da alma, um poeta em alma. Né? A matemática é abstração, né? A matemática, quanto mais pura, né? Quanto mais ousada, quanto mais ela é abstração, é um exercício de intuição, né? Para a gente na linguagem teosófica, né? É acessar Budi, né? Até dizem que por isso que na Índia tem tanto programador bom, tanta gente boa na informática, né? Os trabalhadores hindus são valorizados no mundo inteiro pela sua inteligência, talvez fruto de uma capacidade maior de abstração por conta de práticas meditativas, talvez. Né? Então, o matemático ele tem que ter essa cabeça aberta, né, para sair da rigidez dos números, né, enquanto números mesmo ali, e abrir, né, a cabeça para algo abstrato, trazer algo abstrato. Né? E aí é super interessante também. Acharam o número de ouro até na razão entre as estrofes maiores e menores da Ilíada, épico de Homero sobre os últimos dias da Guerra de Troia. Eu não tive tempo de pesquisar sobre isso. Queria trazer um pouco mais, mas não deu tempo. Mas achei interessante trazer, embora eu tenha visto gente duvidando disso. Em algum local eu vi quem duvidou disso. Mas achei muito interessante. E já que se conhecia isso, né, na Grécia Antiga, por que não? Talvez tenha usado, mas fica como uma dúvida. Né? Isso aqui foi uma novidade que eu achei hoje, achei muito interessante. Vou tentar experimentar depois. Os números de Fibonacci encontram-se na poesia. Esses poemas são designados por Fib, que é uma forma literária com base na sequência de números de Fibonacci. Os poemas de Fibonacci podem encarnar os números da sequência de duas maneiras, em número de sílabas ou em número de palavras por cada verso do poema. Até aos dias de hoje, a escrita dos poemas de Fibonacci é mais popular entre matemáticos do que entre poetas. Né? Eu acho que é muito pouco conhecida, é uma coisa bem recente, esse tipo de escrita, e achei pouca coisa. Achei só o primeiro caso aqui que é citado, né? O número de sílabas em cada verso, né? E não com o número de palavras em cada verso, usando essa sequência, eu não achei. Né? Então, eu achei esse aqui, por exemplo. Né? É fim deste relato, faça agora um Fib, que é um poema, né, belo e pessoal. Será este o primeiro internacional? O primeiro Fib internacional? Né? Então, um poeminha, né, onde as palavras foram dispostas dessa forma. Né? Quando eu escrevo poesia, eu faço poesia livre, mas faço também, gosto muito de fazer sonetos, né, e gosto muito disso, de ter uma forma pré-estabelecida para encaixar as palavras e a ideia que essas palavras deverão expressar para encaixar isso dentro daquela forma. Né? O soneto é isso. Né? Você tem uma forma ali, tem uma ideia e vai colocar aquilo dentro daquela forma. Né? Se quiser ser radical, ainda ou mais tradicionalista, faz os sonetos, né, com o número de sílabas poéticas determinado pela forma. Né? Aí tem algumas variações. Né? E aqui, então, tem. Né? Embora, nesse aqui eu acho não. Esse aqui eu acho que as sílabas poéticas, tem uma diferença das sílabas poéticas para as sílabas normais. Né? Eu acho que nesse aqui acho que a contagem está feita corretamente. Escansão, né, que chama essa contagem de sílabas poéticas. Acho que ela está correta, não vou contar aqui agora para não perder tempo. Mas outros eu deixei de trazer porque eu achei que essa contagem estava muito irregular, estava muito pouco confiável e que isso traía a forma que se pretendia. Né? Eu, sem saber conversar, caneta na mão,
compus um poema de amor, um poema de amor, né? De uma portuguesa. Então, todos os dois fim. Então, são uma sílaba mais uma sílaba. Deste. Aí depois aqui vem o 2. 1 mais 1, 2. Relato. Relato. 2 sílabas mais uma, 3 sílabas. Né? Fa-sa-go-ra. Aqui deu uma sílaba poética entre os dois as. 1, 2, 3, 4. Né? Fa-sa-go-ra. Aliás, desculpa. Aqui ele não fez a contagem correta. Me parece que não está correto. Fa-sa-a-go-ra. 5. Então, eu teria que ver direitinho a regra, mas eu acho que numa contagem normal, isso aqui viraria uma sílaba só, essas duas vogais. Mas tem algumas variações aí que eu não vi. Né? Fi, bi, aí vai. Né? Aí vai dando as sílabas. Né? Então, uma forma... e a graça de fazer assim, isso aqui, conversando lá com esse meu amigo Breno Ruiz, né? Até recomendo o trabalho dele, para quem não conhece, tem em todas as plataformas tem a música do Breno, uma música muito especial, muito brasileira e muito especial. E o Breno me disse o seguinte, que ele, e eu vou aplicar o mesmo raciocínio aqui, que no caso, a gente estava falando sobre Beethoven ter utilizado ou não a sequência de Fibonacci, a proporção áurea e tal. Ele falou assim, ele pode até ter usado, mas ele não precisava desse recurso para que a sua obra tivesse beleza. Achei muito interessante essa observação dele. E assim como outros grandes músicos, né? Eles não precisariam usar esses recursos conscientemente para que a obra deles trouxesse beleza, tivesse beleza. Nesse caso aqui também, a forma, a beleza da ideia, a beleza da leitura, ela pouco acrescenta, ou nada acrescenta. Mas tem esse exercício que o poeta, que o músico faz, que alguns gostam, né, que é de seguir a forma, encarar esse desafio de seguir a forma. De certa maneira, isso é um jeito de se adequar a regras e de buscar padrões de beleza. Né? O soneto é algo belíssimo, né? A forma do soneto é uma coisa bonita, é uma coisa tida como de busca de perfeição. Né? Então, você se adequar a isso, de certa forma, saber ceder a limites quando necessário para obter um padrão de beleza. Né? Mas não que aquilo em si, para a sonoridade, para a beleza geral da ideia, para transmitir a ideia, não que seja necessário, mas traz mais um elemento de perfeição para a obra. Né? Então, achei interessante isso, eu vou tentar brincar com isso depois. Já lemos esse, né? Bom, e agora, já caminhando para o final, o simbolismo disso tudo. E aqui eu vou fazer algumas viagens. E se vocês disserem que eu falei alguma coisa do que eu disser aqui, eu desminto, tá? Porque eu vou fazer algumas pequenas viagens aqui, tá? Bom, primeira coisa... Oi? Está sendo gravado. Está sendo gravado. Ele edita para mim, eu pago para ele edita para mim. Importante para o que eu vou tentar desenvolver aqui, espero conseguir, né, aqui com vocês, lembrar que, antes de tudo, tem o zero. Né? Zero. Né? Nada. Né? Nada. Mas no zero tem a semente do tudo, a semente do todo. Assim como o universo, quando encolhe, quando vem o pralaya, né, na linguagem teosófica aqui, né, no hinduísmo, né, a semente do próximo universo está dentro dele. Né? Então, depois, dentro do zero, o ponto. Né? A semente de tudo. Né? Uma ideia que eu gosto muito é de que, se você entregar uma folha de papel em branco e um lápis para uma criança, ela vai desenhar o que ela quiser. Ou nada, ou uma coisa bonitinha, engraçadinha, qualquer um de nós. Né? Ou escrever ou desenharmos o que quisermos. Né? Qual o primeiro fator do desenho da escrita, nesse caso? É o ponto. É a hora que o lápis ou a caneta tocam no papel. A partir daquele ponto, eu posso fazer um elefante, posso escrever um poema, posso fazer o que eu quiser. Aquele ponto contém tudo. Né? Então, primeiro, o nada, né? Mas esse nada tem a semente do todo, né? Que vem aqui, e em seguida, eu tenho isso, às vezes eu adianto o que eu estou falando depois, o ponto, a possibilidade de tudo, contém em si a dualidade primordial, espíritos, matéria, bem, mal e tal. Né? Depois do zero, ou do zero, o um.
que nós vamos colocar como como se nós estendêssemos aquele ponto horizontalmente, fazendo uma reta horizontal, né? Vamos identificar essa reta, no caso vamos pensar na manifestação de um universo, né? Vamos identificar essa reta como a matéria, né? A matéria inerte, a matéria sem vida, que não recebeu ainda o espírito, não recebeu a consciência, a vida, o nome que quisermos dar, né? É uma linha de repouso, né? Me lembra a cama onde eu me deito para descansar, né? Isso está em repouso, está inerte, né? Então, é o 1, né? Do 1, o 2, né? 1 mais 1, 2. Né? A vertical, o espírito, né? Que vai vivificar a matéria, né? Aquela reta, ela é uniforme. Quando vem isso, né? Então eu já tenho uma outra coisa, tenho 3, que é o espírito e a matéria junto, né? Somei 1 mais 1, somei espírito e matéria e tenho aqui um mapa do universo, né? Que se eu colocar ali norte, sul, leste, oeste, eu tenho um mapa básico do universo, né? Os 4 pontos cardeais, né? Então, somei espírito e matéria e tenho um mundo, né, que é o 3, que é a junção dos dois. E a partir daí vem o resto todo, né? Então, essa sequência, é como se, e aqui vem o que eu me arrisco a falar, né, que eu não li isso em lugar nenhum, embora para mim, do ponto de vista teosófico, seja meio óbvio, né, a partir disso aqui vem toda a manifestação. E como que ela vem, segundo Fibonacci? Ela vem numa espiral, né? Esse 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, nisso crescendo em espiral e se ampliando, se abrindo, como se a consciência entrasse na matéria e fosse abrangendo, ampliando o seu nível de percepção e de abrangência, crescendo, né, dentro disso que está manifestado, dentro de nós também. Não sei se está sendo muito confuso, um pouco eu sei que está, com certeza, né? Mas mais ou menos isso, né? E uma coisa interessante, né, que também vou me arriscar a falar, né? Aqui eu tenho o número φ sendo definido, né? A sobre B é igual a mais B sobre A, né? Todos esses A mais B sobre A, essas duas divisões, elas vão chegar nesse número φ, que vai indefinidamente por aí, né? E vejam, eu acho que eu falei no início, que quando eu divido 5 por 3, 8 por 5, 13 por 8, 21 por 13, acho que eu não cheguei a falar, né? Mas quando aqueles números da sequência de Fibonacci, o subsequente é dividido pelo antecessor, né? 8 por 5, 13 por 8, né? Vai dar sempre 1,6 alguma coisa, mas nunca se iguala com esse aqui. Então, onde eu me arrisco a falar é que esse número é uma constante, talvez o padrão de perfeição, talvez aquele padrão exato de perfeição. E essa espiral que vai se abrindo, né, que vai crescendo e se abrindo, ela tem essas divisões que se aproximam disso aqui, mas nunca se igualam. É como se a manifestação sempre buscasse a perfeição, mas não se igualasse a ela. Dá sempre alguma coisa por fazer. Eu achei isso assim, muito, muito interessante, realmente, né? Então, é a busca da perfeição, né? Aqui. 2 por 1 dá 1,5, né? 6 por 5 já vai dar 1,66, 5 por 8 dá 1,6 alguma coisa, mas nenhum número se iguala, né? Se iguala exatamente àquele. E outra coisa, eu não me lembro mais o nome dessa dízima, né? Mas essa dízima, tanto ela quanto a da proporção áurea, aquela da constante, elas nunca vai ter um período repetido aí dentro. Ela é indefinida, né? Acho que por isso que é número irracional, se não me engano, né? Mas ele se vai eternamente sem nunca repetir um mesmo período. Não tem uma hora que termine e recomeça, não. Os dois vão eternamente, né, sem nunca chegar. É como se fosse realmente uma porta para o infinito, né, uma porta para a eternidade, para o infinito, para alguma coisa assim, né, em busca da perfeição. Então veja que essa espiral aqui da galáxia, né, ela parece que dá essa ideia, para mim, ela me traz uma ideia da matéria do Big Bang sendo espalhada dessa forma ordenada pela espiral, né, que é traduzida na sequência de Fibonacci, né?
E aí eu fui conversar com o Guilherme Santos Silva, que alguns aqui conhecem, né? Já foi da Sociedade Teosófica e é físico, né? Ele anda muito cético, não coloca, deixa passar isso aí não. Mas ele se arriscou a concordar comigo, assim, ele vê, Deus me livre. Ele arriscou a concordar comigo em alguma coisa. Eu pensei o seguinte, e outra coisa que parece que em muitas, ou quase todas, não sei, as galáxias, elas têm um buraco negro central. Né? Elas têm um buraco negro central. Fiquei pensando, e como será que é a coisa, como que esse buraco negro engole a matéria? Qual o movimento que acontece? Parece que é assim. Parece que é a espiral se fechando e engolindo a matéria. Então, é como se, dá a impressão de que o Big Bang poderia fazer esse movimento de abrir a espiral, ao invés de espalhar a matéria para todos os lados, né? A coisa sai de uma forma harmoniosa e volta fazendo o movimento ao contrário. E acabou. Obrigado a vocês.